Seja muito bem-vindo ao programa Dentro da Caixa. Muito prazer, eu sou Priscília Queiroz e nós estamos aqui na IPTV, canal 579, Banda KU e também no canal 61 da nova parabólica Sky. Isso mesmo, se você quiser acompanhar pelas redes sociais, @IPTV Oficial ou ainda no nosso site iptv.com.br. E hoje nós estamos recebendo aqui duas personalidades. Amor, olha só, eu que estou aqui, ó, como apresentadora, vou estar diante de um apresentador e de uma vencedora. Gente, vocês já imaginaram uma mulher mecânica ganhando um prêmio de mecânica? Pois é. É com ela que a gente vai falar, com a Giovana Toso. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem, seja muito bem-vinda, Giovana. Que delícia estar com você aqui. Aliás, estou me sentindo honrada aqui, olha. Primeira mulher a ganhar um reality, Batalha do Mecânico, é isso mesmo? Exatamente. Uau, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos. Mas antes eu quero aqui, né, falar com meu amigo, Rony, olha só, hein? E dizer que a gente ia se encontrar aqui no Dentro da Caixa. Long time, é aquele negócio que eu falo, né? É um mundo, ele é muito pequeno. O planeta é uma ervilha, não é? É. Pois é, apresentador do reality, olha aqui, olha, Batalha do Mecânico. Batalha do Mecânico. E olha só, queria que você contasse, vou começar com você, Rony, pra você contar o que é, né, esse reality Batalha do Mecânico, porque depois eu quero falar aqui com a nossa vencedora. Então bora lá, o que é a Batalha do Mecânico? Batalha do Mecânico, ele é um reality que foi pensado realmente nesse nicho de mercado, que seria o mecânico, a história do mecânico. Porque não são todos que conhecem a história do mecânico, a batalha dele, a cada dia que ele sobe aí as portas do seu estabelecimento, né? E a gente queria mostrar e profissionalizar cada vez mais esses mecânicos, né? Que hoje você tem em várias partes, você tem uma seção meio que distante, sabe? É o mecânico. Tá, mas ninguém conhece o mecânico. É entregador. Ninguém conhece muito bem a história do entregador. O que ele passa no dia a dia, né? E com esse reality a gente quis trazer para dentro desse ambiente, que seria um stream ou uma televisão, essa história. Então, quer dizer, ele movimenta várias cadeias, né? Ele movimenta o carro que você veio hoje, o avião, o navio, o trem, o foguete. Olha só que loucura. Então, sem o mecânico, tudo isso pode parar. E olha que interessante, né? Eu fiquei pensando assim, o que é, né, essa profissão? Porque, né, o mecânico, como você falou, tantos meios de transporte hoje precisam do mecânico, mas eu fiquei pensando também numa mulher mecânica, né? Quer dizer, como assim? Existem muitas mulheres mecânicas hoje, Giovana? Você sabe? Você tem esse dado assim? Não tem dado. Acho que não existe uma pesquisa em relação a isso. Existem algumas mulheres que eu conheço, né? A gente tem, inclusive, uma rede de apoio entre nós, porque acaba se tornando muito necessário, mas não são muitas. E ainda as que a gente conhece não são muito expostas, né? A gente fica mais num cantinho, assim, meio excluída. Eu imagino que deve ser desafiador para uma mulher ser mecânica e ainda mais porque, se a gente for ver, obviamente, deve ter muito mais, né, homens e tudo mais. E como que é esse tratamento com você, assim? Há uma diferença? Sim. No começo da profissão, essa diferença se torna um pouco mais visível, porque a gente também não sabe muito como passar por aquilo, né? Então, no decorrer, a gente vai aprendendo a passar pelo preconceito, pelo assédio e vai se impondo um pouco mais, e aí acaba ficando um pouco mais de lado. Mas tem bastante diferenciação. Nas oficinas em que eu trabalhei, nunca passei por preconceito vindo da equipe, mas bastante de cliente. A equipe até acaba ajudando a gente a passar por isso, mas é bem complicado. E, Rony, na sua opinião, você acha que é importante, agora tratando, né, de uma mulher vencedora de um reality como mecânica, você acha que é importante essa questão da conscientização? De por que existe, né? Quer dizer, ok, nós temos uma mulher que venceu, né, esse reality, mas como é que é isso na prática, assim, né? Como é que ficam os homens? Poxa, assim, você como é que os meninos ficam? Todo nicho de mercado você tem uma amplitude, seja para homem, seja para mulher. Eu acho que o que tem que ter é o que aconteceu no começo do Batalha.
A primeira cena do Batalha, eu lembro que eles foram chamados, colocados no palco, e quando eu entrei e comecei a entrevistar cada um, olhei para a Giovanna estava com as mãos para trás e meio tímida ali. Eu falei, relaxa, solta as mãos. Eu tenho certeza que você vai esmagar esses caras, né? E olha só o que deu. Uau. Então, eu acho que falta essa virada de mindset das mulheres. Pô, você não tem essa diferença. Homem, mulher. Você tem essa capacidade. Vai lá, vai, busca. A sua história. Pri, a sua história eu conheço. Você é aquela pessoa que vai, batalha. Não vai. Como não vai dar certo? Vai dar certo. Sim. É isso que esses profissionais precisam. Tanto a mecânica quanto o mecânico. É levantar cedo e falar, bom ânimo, vamos embora. E é interessante, né? Porque dentro do que você trouxe agora, falando com... Você acredita que o mecânico ele precisa também ser um intraempreendedor, ou seja, até para que a profissão dele seja valorizada, seja vista como importante no processo, né? Porque, como você falou, é um processo fabril. Sim. E o mecânico está lá. E hoje, assim, como é que você enxerga, né, diante desse trabalho que você fez como apresentador nesse reality, como é que foi para você olhar para eles, né, entender as dificuldades, os desafios, imagino eles diante de câmeras. Uhum. Como é que foi todo esse processo, Rony? É outro ambiente, né? Nós tiramos ele do ambiente da oficina para um estúdio. Câmeras apontadas, microfones, então quer dizer, tudo isso já deixa as pessoas nervosas. Como o Fernando, que foi o primeiro que foi, né? Teve que sair, foi muito nervosismo. Ele não conseguia enxergar as peças, o que ele precisava, as ferramentas. Quando foi sentado, juntamente com o Fábio, porque todo esse projeto surgiu como? Com a revista O Mecânico. Uhum. O Fábio sentou comigo e falou, olha, o projeto é esse. Por quê? Porque eu quero mostrar esses profissionais. Que é o que a revista busca, o quê? Capacitando eles, levando uma matéria diferente, como faz para montar um motor, um cabeçote e tudo mais. E eu acho que quando nós tiramos ele do ambiente da mecânica para o programa, teve esse lado que com certeza desconcertou muitos que estavam ali. E a todo tempo a gente tentava, respira fundo, vai, esquece as câmeras, esquece o microfone, foca no carro, foca no problema. Né? Então essa é muito importante. A gente conseguiu nesse programa, Pri, mostrar para eles que a capacidade dele ultrapassa aquelas portas. Isso ficou muito bacana. E é bacana, né, Giovanna, assim, você, né, que estava lá diante de todo esse reality, enfrentando, né, ou seja, todos ali os seus oponentes junto. Como é que foi isso, assim, para você, né? Porque o Rony tá trazendo a visão dele do que ele via ali, né, todo esse desespero. E você? Você já estava acostumada com a câmera? Não? Nem estou ainda. Ela não veio gravando comigo no carro. Não. Eu passei para pegar ela, eu falei, Giovanna, põe o conteúdo. Não, Rony, não, para. Assim. Linda desse jeito, tem mais que fazer vídeo, gente. Eu falei pra ela. Não, nossa, a gente ficou muito nervoso. Realmente o que o Rony falou do Fernando. O Fernando é um profissional, todos nós, todos os 10 que estávamos lá, somos profissionais extremamente capacitados. O Fernando se cegou pelo nervosismo, ele realmente não enxergava literalmente um palmo à frente do nariz, assim, foi, né? Porque a gente acaba ficando nervoso, a gente tá fora do nosso ambiente de trabalho. Porque quando a gente está lá na oficina, é a gente e o carro. Então a gente tem tempo para resolver, a gente não tem a pressão da câmera, de 3 jurados ali julgando o que você está fazendo, a forma como você está trabalhando, o relógio também, porque lá as provas eram com um time, né? Então foi muito complicado para todos nós. Acho que de todos, assim, foi a parte mais complicada, com certeza, estar ali dentro de um estúdio, sendo gravado, sendo monitorado. E falando 1 minuto para terminar a prova. Aí desmontavam mais ainda. E quantas mulheres tinham inscritas nessa edição? 3. 3 inscritas. Desde o começo eram mais de 400 inscritos mais no de total. 400, uau. Teve peneira. 3 mulheres inscritas apenas. E você foi a única que foi para a final ou teve mais dentro dessas 3? A única entre os 10 finalistas que gravaram o programa, somente eu. Uau! E você considera hoje, Rony, dentro, né, dessa segunda edição, aliás, vai ter terceira? Já vou fazer aqui, tipo, opa! Já tem. O Fábio estava com uma reunião com o Fábio nessa semana e ele falou, tudo fechado já, porque foi muito bom. Deu um campo
enorme. Foi um sucesso. Foi um sucesso, realmente. E olha, eu realmente assim fico muito feliz, né, de saber como você na segunda edição já ser merecedora, né, desse prêmio, uma mulher e tá lá se disputando. E eu fiquei sabendo, tem uma partezinha aqui na tua história que você foi bailarina. Foi. Ai, meu Deus do céu! Olha só! E aí eu queria assim, que contraponto gostoso de olhar, né? Quer dizer, bailarina e trabalhando ali com aqueles, né, com aquelas ferramentas, com aquela coisa mais, vamos chamar, mais brutalizada até. E a bailarina, a gente sabe que tem mais essa coisa do sensível, do suave. Como é que você mensura esse contraponto? Conta. Hoje eu não faço mais balé, Sim. né? Mas eu fiz balé dos 7 aos 14 anos. Parei. Parou ano durante passado. O ensino médio. E voltei a fazer depois de adulta eu voltei a fazer. Fiz mais 3 anos de balé depois de adulta. Mas é isso. E acho que é justamente uma das características que eu tenho, que eu trabalho num emprego que é brutal, né? Tem essa coisa da brutalidade, da força física, de estar suja, de tudo mais. Sem perder a feminilidade, né? Tanto que, às vezes, as pessoas... Na oficina mesmo, às vezes, tem festa de fim de ano, que teve agora, final do ano na oficina, e eu fui, e os meninos, nossa, mas é a mesma que a gente vê aqui todo dia, porque realmente são 2 Giovanas diferentes. Assim, completamente diferentes, né? E fora dela. A do macacão e a sem o macacão, né? Ou seja, com outra característica. Mas eu acho que é justamente isso que a mulher tem de diferente do homem, e principalmente nessa profissão também. Porque muitas coisas precisam de um tato um pouco diferente, né? Um pouco mais de percepção, de detalhe, que os homens não têm. A gente sabe, né, que o homem é mais bruto, é mais, vamos fazer aqui, já resolve de qualquer jeito, não tem muito esse cuidado. Tanto que no processo fabril, geralmente as mulheres ficam mais, né, nas esteiras e tudo, justamente por causa dessa coisa do detalhe, né, de olhar o detalhe. A sensibilidade. A sensibilidade, né, de repor e de enxergar, né, porque realmente a máxima da geladeira, né, onde está a manteiga é real, né. Onde está a manteiga? Está aí. Não, mas eu não acho, porque mudou a prateleira, não é? Mudou a prateleira, já era, né? Já não acha mais. E, Rony, você que é um empreendedor nato, e agora como apresentador, né, desse reality, eu sei que a sua história também, irmão, ó, tem coisa aí, hein? Bacana. Então, quais são os seus projetos, né? A gente está começando um novo ano aí, né? Um novo momento. E o Dentro da Caixa traz muito isso, né? O que você tá tirando daqui, assim, né? De dentro para esse ano em você, assim? Tiveram muitas mudanças na minha vida, né? E o ano passado, a partir do ano passado, eu comecei a pegar outra vertente. Eu tenho meu objetivo, mas eu precisava entrar em outras vertentes. Então comecei a me cuidar mais, porque a gente cuida de imagem, né? A gente vende a imagem. E eu comecei a focar nesse meu sonho. É um sonho muito antigo de ser apresentador de programa. E quando isso veio para mim, foi uma forma muito bacana. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Me emociono, não tem como. A gente, olha, vai poder chorar desse programa, porque eu já me identifiquei e lascou. Não, eu me emociono porque eu acho assim, hoje você vê muitos apresentadores. E antigamente tinha muito aquele negócio de, não, você não... Respira. Para não chorar, para mim não tem dessa. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se tiver que abraçar, eu vou abraçar. Eles sabem como era no estúdio. Muito real. E meu sonho sempre foi apresentar. E eu tive essa chave. Comecei com Batalha do Mecânico como apresentador. Eu tinha meu programa no Facebook, do programa De Volta aos Anos 80, mais de 1 milhão de seguidores lá. É uma delícia! É muito bacana, né? Muito! Só que assim, era uma coisa minha. Sabe aquele cara que não podia estar apresentando, então vou fazer a minha TV? E foi o que eu fiz. Montei um programa, isso quando o Facebook começou a liberar as lives, que antes era só para os artistas, e depois liberou para o público em geral, eu peguei, montei a página e comecei a fazer. Essa página era uma página de programa de televisão, só que eu não tinha um programa de televisão, eu não tinha uma TV. E essa página chegou a bater várias vezes a página oficial de programa de televisão do Caldeirão do Hulk, do Domingo Legal, mais de 1 milhão de seguidores. E eu falava, nossa, como? Por quê? Porque eu acho, Pri, que é a sinceridade.
você não pega isso numa prateleira e traz para você, se a pessoa não conseguir. O olho no olho. Sim. E é isso que eu tenho. Eu acho que vale passar isso na televisão para quem está assistindo. O olho no olho, a realidade. Quem é o Rony? Esse Rony é o mesmo que estava aqui quando abriu a porta dos estúdios. Não só aquele que está na frente das câmeras. Você sabe do que eu estou te falando. E hoje eu quero falar com você sobre operadora de celular. Isso mesmo, você ainda, né, adquire aquelas operadoras que tratam de uma forma onde você acaba pagando mais caro? Pois é, você precisa conhecer a operadora Correios Celular. Ela vem para de verdade mostrar uma outra forma de aplicar para a tua necessidade. Então agora você tem uma operadora Correios Celular para chamar de sua. Procure agora mesmo uma agência dos Correios mais próxima de você ou acesse o site correiocelular.com.br. Correio Celular, conecta você a todo o Brasil. E bom, a gente estava aqui, né, falando de sonho. E você começou a se emocionar, eu também já ia logo me emocionar também, porque meu sonho também, me identifiquei super, sempre foi ser apresentador de televisão e esse programa Dentro da Caixa é um presente. E ter você aqui também é um presente, Rony, de verdade. Legal, Pri, é bom saber essa sua história, eu conheço demais. Pois é, mas como hoje o assunto é sobre vocês dois, mais ainda dessa mulher maravilhosa que venceu o programa, né, um reality, Batalha do Mecânico. Meu amor, conta isso. Você sonhava em ser mecânica? Quando eu comecei a minha carreira profissional, não. Uhum. Mas depois que eu ingressei no setor automotivo, sim. Uau! Ao contrário do que muita gente pensa, por eu ser uma mulher e estar inserida nesse setor, minha família não é dona de oficina, não tem ninguém na minha família que mexe com carro, nem vô, bisavô, nem pai, irmão, ninguém. Eu comecei no setor automotivo porque eu fazia faculdade de processos gerenciais, então eu comecei em setores administrativos, em loja de autopeças, fazendo fechamento de caixa, RH, serviço de banco, e aí fui evoluindo dentro do setor para estoque, expedição, vendedora de peças, e aí quando eu ingressei na parte de vendas, eu comecei a ter mais contato com oficinas e comecei a gostar de oficina. A gente trabalha, eu sou de uma cidade do interior gaúcho, uma cidade muito pequena. Qual o nome? Ajuricaba. Eu não vou nem pronunciar. Eu não vou saber. E aí, eu trabalhava numa cidade vizinha, que chama Ijuí, que já é um pouco mais conhecida. Muito parecido com a outra, né? Por sinal. E lá, como a cidade ainda é pequena, a gente tem esse hábito de visitar o cliente, de no aniversário ir levar um presente, no domingo fazer um almoço. E então a gente tinha esse contato muito forte. Eu sempre estava bastante dentro da oficina, abrindo cliente, ou ficava uma semana ou duas sem comprar, eu ia lá para ver por que não estava comprando, o que estava acontecendo. Poxa vida! E aí eu comecei a querer ficar lá. Eu não queria mais voltar para dentro da loja. E aí eu comecei a alimentar dentro de mim esse sonho de trabalhar com oficina mecânica. E ao mesmo tempo que eu tinha esse sonho, eu mesma tinha esse pensamento de que era meio impossível, assim, porque era um ramo que, na época, eu só via homens. As mulheres que trabalhavam na oficina eram as esposas que cuidavam do setor financeiro e só. E teve um cliente meu na época que alimentou esse sonho junto comigo. Cliente? Ele disse assim, a gente se tornava amigo, né? Sim. E aí contei que eu tinha vontade e tudo mais. A esposa dele trabalhava com ele no setor financeiro. E aí ele disse, nossa, sabe que eu conversei com a minha esposa faz um tempo e a gente tinha essa vontade de contratar uma mulher. A gente acha que seria um pouco diferente na questão de capricho, de organização, de limpeza. Eu me lembro que na época ele inovou o setor lá na cidade porque ele tinha um piso branco na oficina, assim, era um negócio que era diferente. Aliás, ele foi inovador em todos os sentidos, né? E aí ele me deu uma oportunidade de começar. Na época eu larguei o emprego que eu tinha de vendedora, né? Que eu era muito estável financeiramente, inclusive. Uhum. E fui ganhar um salário mínimo para trabalhar lá na oficina dele. Eu era auxiliar, né?
limpava ferramenta, lavava peça. E aí lá dentro da oficina fui aprendendo aos poucos. E um sonho que cresceu, que foi alimentado por ele, por mim, pela minha família. Foi sustentado pela minha família, inclusive, porque o salário que eu recebia no começo nem mal dava para comer, né? E a minha família foi muito importante, até me emociono. Hoje eu tô distante deles, em busca de crescer mais ainda dentro desse sonho. Sempre tive o apoio deles, se não fosse eles, jamais teria seguido. Mas é um sonho que nasceu no decorrer do meu tempo de trabalho e que foi alimentado por muitas pessoas. Gente, esse programa tá só emoção. Eu tô aqui que eu não sei se eu choro do lado de cá, se eu choro do lado de cá e tá uma coisa. Porque, de fato, né, quando a gente... E falar de sonho, eu acredito que tem esse sentido, né? Vai trazendo essa coisa que mexe com a emoção mesmo. Porque, de fato, quando a gente tá muito próximo do sonho, quando a gente enxerga que há possibilidade, aí é onde a gente, de fato, traz o que tá aqui dentro, né? É o start. O start. É isso que dá aquele... Né, o barulhinho, né, que a gente sabe. E hoje, Giovana, assim, você que está lá, né, que tá nesse lugar, onde é que você quer chegar? Né? Quer dizer, quando você falou, você saiu de lá, tá em outro lugar, você está aqui em São Paulo? Tô. Você está em São Paulo agora, ou seja, sua família está lá, no Rio Grande do Sul? Sim. E você está em busca desse crescimento. O que você almeja? Qual é a tua, né, onde você enxerga assim que você vai poder chegar nesse teu sonho novo? Depois que eu consegui espaço dentro da mecânica, desde a inscrição da batalha até o presente momento, eu tenho realizado sonhos dia após dia que eu nem cheguei a sonhar. Porque participar da batalha foi um sonho que eu achei que era impossível. Vencer a batalha foi um sonho que eu achei que não seria possível. Trabalhar com o Guilherme, que é um cara que eu via nas redes sociais, que é um mega influenciador, é uma coisa que eu nunca nem cheguei a sonhar. E eu tenho, dia após dia, vivido um sonho. Eu tenho estado dentro do meu sonho. E eu quero... o Batalha me proporcionou ganhar ferramental suficiente para abrir uma oficina completa. E eu não vou fazer isso. Vou continuar trabalhando com o Guilherme. Eu me sinto muito bem lá. E o meu principal objetivo trabalhando nesse setor é, principalmente, mostrar para o cliente, para o dono do carro, que pode sim ser uma área de não enganação, porque hoje em dia é muito complicado. A gente vê reclamações em massa de pessoas que foram enganadas dentro da oficina mecânica. Então, o meu objetivo e a forma como eu trabalho é muito clara e é muito ética. Então, eu quero mostrar isso e levar esse novo conceito, essa nova forma de trabalhar sem enganação para o cliente. E também mostrar para o mecânico, né, para o prestador de serviço, que ele precisa se especializar, que ele precisa seguir procedimento técnico, que é uma coisa que a gente não tem dentro da oficina hoje. O mecânico, na maioria das vezes, faz do jeito que dá, como dá, do jeito que aprendeu com o vô, com o bisavô, e isso não pode mais acontecer. E para as mulheres, independente de onde elas estejam e a idade que elas tenham, qualquer outro problema que possa surgir, que elas podem e vão estar onde elas quiserem estar. Ai! Dá pra ficar uns 3 dias aqui, produção? E assim, o Tony, da Tony Mac, né, que é o Guilherme, ele foi um dos jurados. Foi um dos jurados. Olha que bacana, foi um dos jurados. Tem o Mingau, o professor também, Fernando. Só que o que acontece? Quando terminou o reality, ela estava no avião, já quase pegando já o voo para voltar para a cidade. Ele ligou para ela e fez essa proposta. Quer vir trabalhar comigo? Aqui em São Paulo? E no avião, como foi a história? A gente terminou as gravações do programa e ele quis gravar um podcast comigo também, né? Então, depois que terminou o programa, eu fui na oficina, conheci a oficina e tudo mais. E aí, na hora de ir embora, assim, ele me levou até o aeroporto, né? Perguntou se eu queria trabalhar com ele e ali eu decidi. Eu voltei pro Sul, já decidida que meu novo lar seria São Paulo.
E tá quanto tempo em São Paulo? Eu me mudei 30 de setembro. 30 de setembro. Tá super, não tem um aninho ainda, não, né? Tá super recente. Super recente, super recente. Ai, e Rony, como é, né, pra você ali, apresentador, nesse teu sonho, né, nessa tua coisa da entrega também, ter assistido tudo isso, né, assim, esse momento do reality, porque o reality é muito gostoso porque você, de fato, você se envolve com todo mundo que tá ali, né? E ter assistido depois a Giovana receber esse prêmio, né, ser a ganhadora, a merecedora, como é pra você, assim, participar de tudo isso? Para apresentador não é muito fácil, não. Eu tô aqui já me imaginando. Então, você começa a absorver histórias. Nós somos amantes de histórias. Então você vê a história de um, de outro, e você fala, e aí? Você tem que ser imparcial. Tem como? Para quem trabalha com coração, foi muito difícil. A cada eliminação do Fernando, a cada eliminação, nossa, você dá uma despencada fora das câmeras. Tinha vez que ia na câmera mesmo, entendeu? Mas o bacana é você ver o envolvimento, o desenvolvimento, a crescente que foi. Eu comecei a pegar a parte da águia, né? Que, como eu falei até na hora da entrega do troféu dela... Que discurso lindo, por sinal. É dele. A águia, ela tem um predador. Não sei se você sabe, mas é o corvo. Quando a águia está lá sobrevoando, né, fazendo lá para pegar alguma coisa para ela, o corvo vem e fica nas costas com as unhas ali na águia. Uau. E bicando ela, vou te derrubar. O que ela faz? Ela esbraveja, ela começa a balançar, ela vai bicar? Não, ela simplesmente começa a subir. Que é onde ele não vai. Subir até o momento que não tem mais ar para ele. E ele cai. Uau, eu não sabia disso. Olha que história. E foi isso que eu comecei. E a águia, como é? Porque ela foi, a cada programa, ela foi águia. Eu participei de todas as eliminatórias. O corvo tava ali, ó. E ela ia subindo. E eu vindo com o troféu. Subindo. Até que uma hora cai. E quem sobrevoou, quem subiu muito foi você. Então, eu entreguei. Então, quer dizer, essa é a história. Eu acho que TV, eu acho que muitas coisas que acontecem é o quê? Você tem que ser um contador de histórias. Sim. E ali nós contamos histórias. E foi movimentando o programa. Isso é muito bacana. Porque uma coisa que eu recebi há algum tempo, e foi um presente de Deus, foi uma inspiração que Deus me deu, foi uma frase que eu levo em todos os meus programas no final, assim, quando eu fazia o programa do De Volta, tudo, eu sempre colocava. E essa frase, ela é muito forte. Que ele me presenteou. Nascemos um ser, humanos aprendemos a ser. Essa é a base, inclusive, do estoicismo, não é? Da filosofia, a gente aprende muito sobre essa coisa do ser. Sim, né? O ser humano, ser gente de verdade, né? Porque a gente está aqui justamente para ser melhor. Sim. Esse é o grande conceito. E eu vejo o quanto a gente ainda está nessa busca. Essa busca em relação a tudo, ao trabalho, à vida social, a todos os relacionamentos. Então, isso fala muito. É a tal da batalha. Né? Não é do mecânico, mas é a batalha da vida. Todo mundo tem um propósito. Você tem que buscar o seu propósito. Qual que é o seu propósito, Pri? Qual que é o propósito da Giovana? Ela já falou aqui qual é o propósito dela. Sim. Então, quer dizer, é isso. Você tem o seu propósito? Vai. Não fica se preocupando com os corvos. E deixa o inimigo... Perdeu o ar. Se você ficar se preocupando com o corvo, não vai fazendo, só vai subindo. Sobe. Mas agora eu quero falar com você, mulher, né? Já que nós estamos aqui com a vencedora do Batalha do Mecânico, quero falar com você, mulher, que quando vai se preparar para um jantar, para trabalhar, precisa de acessórios. E você precisa então conhecer a Carmen Carminda. Isso mesmo, tá vendo esses acessórios que eu estou usando são da Carmen Carminda. Então, se você precisa, né, daquela finalização, Carmen Carminda é a solução. Gente, rimou. E, bom, eu tinha perguntado aqui no bloco anterior sobre o prêmio. Isso. E você falou que você recebeu, né, como parte do prêmio, toda uma estrutura para que você montasse a sua oficina. Isso. Mas teve prêmio em dinheiro também? Teve. Muito bem. Então,
No caso, o vencedor, além de receber toda uma estrutura para montar a sua própria oficina, Sim. também recebe money. Money, R$20 mil. Uau, 20 mil reais. Já tem planos para esses 20 mil? Não. Passar o Pix pra mim. Ô, Rony, você é guloso. Tá guardadinho lá. Como por enquanto. assim? Vamos deixar ele lá rendendo. Vai deixar rendendo. Procura colocar numa aplicação, num fundo de ações. Estou estudando ainda as possibilidades. Muito Tem um amigo bem. que está me ajudando nessa parte. Gente, já tem até assessor financeiro. A bicha tá chique. Não dá para jogar Maravilhosa. fora, né? Não, lógico que não, imagina. Então, Aproveitar a assim... oportunidade. Ah, muito bem, muito bem. E aí, Giovana, quando você traz, né, agora esse teu novo momento? Porque agora você virou uma popstar. Como é que Estamos tá? trabalhando isso. Eu ainda sou um pouco tímida, né, Rony? Então, gente, ela falou que ela é tímida. Você acredita nisso, Rony? Eu acredito, ela é tímida. Ela é tímida. Ela é tímida. Mas aqui ela tá numa desenvoltura Você não viu? maravilhosa. Você não sabe. Vamos conversar Vamos fazer um aqui. paralelo. Vamos fazer um paralelo. Bora. Você precisa ver essa daqui na musculação. Sério. Você vai chamar ela de tímida, você não sabe quanto ela... Sério, ela levanta de peso aqui em cima. Uau. Sério. Uau. Eu andei te stalkeando lá no Insta pra poder ver você e tal. Claro, né, amor? Tem que fazer a lição de casa, tem que olhar tudo, né? E aí eu olhei e falei assim, gente, como assim? A Giovana, ela tipo 1000 faces da Giovana, não é isso? É ela que tá na academia. E você acredita? Vamos falar disso, porque eu também sou uma rata de academia. Adoro falar isso, né? Porque é uma delícia. Somos 3. 3. Pois é, a academia, na verdade, mudou completamente a minha vida, né? Eu não gostava de musculação, achava aquilo disso, né? péssimo. E quem me incentivou muito é o meu marido atual, né? O meu segundo marido. E ele que me colocou pra musculação. E aí, dali pra cá, não consigo viver sem. Você acredita que vocês, na verdade, pergunta pros dois, né? Esse hábito da gente se colocar pra fazer exercícios ajuda também no processo disciplinar para a vida? Sem dúvida nenhuma. Nossa, quando eu me mudei a primeira vez, já é a segunda vez que eu largo tudo assim e me mudo igual uma louca, né? Quando eu me mudei a primeira vez da minha cidade onde moram os meus pais, eu me mudei para a capital do estado, lá no Rio Grande do Sul, mais ou menos 550 quilômetros da minha família. E eu fiquei muito sozinha. Do período de setembro até janeiro, que foi quando eu conheci o CrossFit, porque eu sou crossfiteira, não sou rata de academia. Você já tá no nível mais alto, amiga, desculpa. E o CrossFit, eu digo que ele salvou minha vida, porque quando eu tava caindo em depressão, eu conheci o CrossFit e realmente salvou a minha vida. E eu era aquele tipo de pessoa, a gente cospe pra cima e cai na testa, né? Que dizia assim, nossa, mas a pessoa acordar às 5 da manhã pra ir na academia... Como assim? E eu me tornei esse tipo de pessoa e virou hábito e passou de ser uma obrigação para estética e passou de estética para um prazer. Hoje é meu lazer, ir treinar. Inclusive, o meu dia, o dia que eu não treino, não rende para nada, não funciona para nada. Parece que falta um pedacinho da gente, não é? Exatamente. Você sente isso também, Rony? Sinto, eu parei com musculação quando eu tinha uns 25 anos, né? E hoje eu tô com 51. Fiz 51 agora. Bebê. Aí eu comecei a fazer o ano passado. Falei, eu tenho que ter o meu objetivo, né? Mudar meu corpo, melhorar. E não é só mudar o corpo, é saúde. Tem muitas pessoas que hoje estão em casa e estão paradas. Então estão ali em casa, não estão fazendo exercício, de repente começa a dar uma dor aqui, uma dor ali, é problema da idade. Não é a idade, é você ter realmente a ação, ir buscar, ir fazer. Teve um dia que eu passei de novo na porta de uma academia, eu falei, agora. Entrei, matriculei e falei, bora. E aí não parei mais. Então do ano passado, foi mais ou menos em junho, eu comecei a voltar a treinar novamente. E ontem mesmo eu estava treinando. Saindo daqui hoje à noite, vou treinar. É saúde. É saúde. E eu tenho uma frase que eu digo muito que assim, quando faltar motivação, se aproprie da disciplina. Sim. Porque é ela que vai ser, de verdade, o teu agente motivador. Porque, na verdade, a motivação, ela esvazia. Se a gente não tiver realmente um plano, né, disciplinar,
você realmente não muda a tua mentalidade, né? Isso não acontece. Então é bem importante a gente pensar sobre isso. E transcende, né? Porque quando a gente vai para o trabalho, eu pelo menos percebo que eu sou muito mais disciplinada, eu sou muito mais organizada, eu sou muito mais... pelo fato de fazer algo pela manhã. Então a ideia de cuidar de mim pela manhã, né? De estar ali cuidando do corpo, mas da saúde principalmente, né? Quando eu entendi que a musculação principalmente, né, e tal, ela ajuda na concepção dos músculos para salvar os ossos, eu lembrei imediatamente daquele vídeo do Sam Screen, onde fala, cuida dos seus joelhos. Um dia você precisará deles. E essa sempre foi a mentalidade que eu tive, cuide dos seus joelhos. Porque de verdade, quando a gente começar a ficar, né, com uma idade mais avançada, a gente sabe o quanto o joelho é importante, né? Mas não só o joelho, óbvio, todas as articulações. Mas quando a gente traz isso para a vida, é interessante, né? Porque muda a forma como a gente trabalha, não é? Eu acho que essa coisa, tanto da musculação quanto do CrossFit, o start é quando você vira a chave entre obrigação e estética para saúde e bem-estar. Porque acho que a maioria das pessoas começa esse movimento em busca de uma estética. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Mas vai ter um momento que você vai virar a chave para saúde e bem-estar. Eu hoje faço CrossFit todo dia. Às vezes eu treino mais de uma vez ao dia. Treino de manhã e treino de tarde. E eu não me preocupo com o meu corpo. Eu não sei quanto foi a última vez que eu subi numa balança, eu não sei quanto eu peso, não é sobre isso. É sobre saúde, bem-estar, disciplina. Então acho que esse é o start, a virada de chave, né? A disciplina para um pouco quando ela começa a pegar algumas peças, que eu já peguei esse vídeo dela, e começa a fazer assim, no meio da academia, da academia não, da oficina. Era um quadro de motor. Um quadro de motor. Eu comecei a assistir o vídeo. Para quem está assistindo a gente aí, se liga, entra na rede dela, você vai ver. Aliás, vamos aproveitar e vamos deixar o Instagram aqui da Giovana, o Instagram do Rony, né, para que vocês possam seguir e perceber que o mais bacana não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Sim. O que muda tudo é o que a gente faz. Quando a gente de verdade se apropria disso, assim, a gente começa a falar menos, para a gente poder mostrar mais, não é? Porque são os nossos atos, as nossas atitudes que mudam totalmente, né, quem somos, não é verdade? E, Rony, terceira edição. Terceira edição. Essa foi a segunda. Então, tem previsão? Então, pelo que o Fábio, da Revista do Mecânico, falou comigo, falou, olha, Rony, muita procura, tem muitas coisas já fechadas, né? Só vai ver datas para gravar, como vai ser a peneira. Então, quem estiver em casa, se liga, você que é um profissional mecânico ou uma profissional mecânica, se inscreva. Não fica naquela, não, eu sou mulher, não. Tiveram 3. E agora? Eu quero que isso aí, ó, passe de 100. Vai, busca o seu sonho, que eu tenho certeza que você pode se dar bem. Se dar bem que eu digo, não é se dar bem por ganho de prêmios. Se dar bem por estar testando a sua habilidade. Faz isso que eu estou falando para você. E quando a gente fala de testar habilidades, né, já vou aproveitar o gancho do Rony aqui, é desafiador. Muito. E eu imagino porque você tem ali o fator tempo, o fator todo mundo te olhando. Sim. E aí, como é que fica a tua mente? Você se utilizou de algum mantra, de alguma frase poderosa, de uma respiração? O que foi que você percebe que assim foi por você ter feito determinadas coisas que mudou completamente o resultado? Você tem hoje essa ideia do que aconteceu com você, Giovana? Eu comecei o programa, como o Rony mesmo disse, muito nervosa, muito tensa, muito tímida, muito preocupada, porque eu tinha muito medo do julgamento de ser uma mulher, de estar me expondo a minha imagem, de ir lá e errar. Porque quando eu acerto, eu não fiz mais que a minha obrigação. Mas quando eu erro, aí que vem, né, cacetada em cima de cacetada. Então eu tinha muito medo de, por causa do nervosismo, errar uma coisa que eu fazia todo dia. Então isso me preocupava muito. Então o que eu acredito que me levou à final e a ganhar
foi prestar muita atenção no que era solicitado pelos jurados e no que eles iam avaliar. Porque as provas, as últimas principalmente, quando foi afunilando, elas tinham semelhanças entre si. Né? Elas eram problemas, na sua grande maioria, de injeção eletrônica. Eu tinha que funcionar o carro sem falhar ou descobrir o problema que não estava deixando o carro funcionar e afins. Mas o quesito avaliado era sempre diferente. E eu sempre procurei prestar muita atenção nisso. Teve prova que eles deixaram muito claro que a organização ia ser quesito de avaliação. Inclusive, aparece na edição que era uma prova em dupla com o Newton, né? Uhum. Que no final da prova eu começo a organizar o carrinho, guardar as ferramentas e o Newton fala: ai, não precisa deixar isso, porque o tempo estava correndo. E eu tinha prestado atenção que o quesito principal não era tempo, mas era organização. Aí eu disse para ele: não, a gente tem que organizar. E foi um dos fatores importantes, porque a outra dupla foi muito desorganizada. Então, prestar atenção no que estava sendo solicitado. E uma dupla não via a outra. Uma dupla não via a outra. Não. A gente ficava totalmente isolado. Na última prova, que foi contra o Leandro, que foi a prova final, eles foram muito claros que a gente tinha que funcionar o carro sem defeitos. E tinha uma luz de ABS acesa. A gente não sabia que ia ter aquela luz de ABS acesa, mas eu ignorei aquela luz. Porque o ABS, naquele momento, não era importante para o carro funcionar. O Leandro perdeu uns 15 minutos, eu acho, da prova, procurando o problema do ABS. E no final faltou tempo para ele resolver um problema que ele precisaria. Eu ignorei o ABS completamente. Eu vi a luz do ABS acesa no painel. Inclusive, no final, o Mingau me perguntou se eu... Por que você não foi? Eu disse, mas vocês não pediram para ver ABS, vocês pediram para funcionar o carro sem falhas. Percepção, né? Então sobre isso, prestar atenção no que está sendo solicitado, foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi o que precisa para eu resolver esse problema aqui. Esquecer o resto da vida, né? Na última prova, principalmente, você precisa funcionar o carro sem falhas. Então, na minha cabeça, o tempo todo circulava uma única frase. Eu preciso de combustível, ar e faísca. Combustível, ar e faísca. Combustível. E foi isso. 1 hora de prova, só pensando nisso. Eu queria que você deixasse... A gente falou muito aqui sobre disciplina, sobre toda a questão do seu sonho. Se você tivesse que dar uma super, assim, chave de ouro para todas as mulheres que são mecânicas hoje, o que você diria a elas? A gente está encerrando, já vou te agradecer o espaço, né, Pri? Muito obrigada, estou muito feliz de participar. Para as mulheres e acho que para todo mundo no geral, principalmente não desista e faça aquilo que você precisa fazer. Não espere que alguém te pegue no colo, te pegue pela mão, não fique se vitimizando. Muita gente fala que a minha história é linda porque eu larguei tudo, porque eu fui atrás, mas eu fiz o mínimo. Então, faça isso. Corra atrás dos seus sonhos. Conquiste, não espere, porque eles não vêm. Né? A gente tem que correr atrás e conquistar. E para você, Rony? Eu acho assim, tem bastante gente que começa... Não, Deus está me preparando, Deus vai me ajudar, Ele já ajudou, Ele já preparou, está nas mãos dele. Só falta você ir buscar. Tem que ter o ânimo. Levanta a cadeira, vai buscar, que o seu sonho vem. Senão, não vai cair nas suas mãos. Uma coisa que, como eu te falei, nascemos um ser, humanos aprendemos a ser. Então, vai, você está esperando o quê? E se tem uma coisa nesse dentro da caixa que a gente viu no programa de hoje não terceirize. Não terceirize seu sonho, não terceirize absolutamente nada na sua vida. Chegando ao final de mais um Dentro da Caixa e até o próximo programa. Até!